Alô, Conexão Empresarial no ar. E hoje a gente está trazendo um assunto bem curioso, bem interessante, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão em casa nos assistindo, que são empresários, que já procuraram ou necessitaram da criação de alguma marca da sua empresa, né, quando você montou sua empresa, ou da criação visual, às vezes, de uma loja, de um negócio. Pois é, então hoje vamos tirar um pouquinho da nossa curiosidade a respeito desse assunto, sobre design, né, sobre criação dessa ideia da imagem, da identidade institucional das organizações, com os nossos amigos que estão aqui no estúdio comigo. Hoje eu estou de dupla aqui, tá? Com os meus amigos aqui, ó, Magno. Prazer, Magno, seja bem-vindo. Leonardo também, seja bem-vindo. Da Suricato, né? Olha só, antes da gente começar a falar especificamente sobre o negócio de vocês, que eu acho que é um negócio curioso, porque tem umas particularidades, essa questão do estúdio de design, que você não acha em qualquer negócio, né? Isso, no próximo bloco, eu queria que a gente entrasse mais a fundo, mas agora, me conta um pouquinho, assim, da história de cada um de vocês. Como é que vocês caíram nesse mundo fascinante aí da comunicação? Como é que você... Magno, vamos começar com você, né? Começa primeiro pelos mais novos e mais bonitos, né? Depois a gente conversa. E aí? Eu caí no mundo de design... Você é daqui de Caratinga mesmo? Sou de Caratinga mesmo, filho da terra. E eu caí no mundo de design, começando com montagem, fazendo umas montagens para alguns amigos, mexendo com um programa, com software, comprando CD de clipart. E era um talento que estava sendo desenvolvido nessa época. Depois eu mudei de ramo e continuei fazendo alguns trabalhos sem cobrar nada para alguns amigos. E depois Mas a ferramenta que você dominava na época era Corel já? Corel, eu comecei com Corel. Todo mundo começou com Corel. Todo mundo começa com Paint, com né? Paint, é verdade. Exatamente. Eu comecei com Corel e depois fui passando para os programas da Adobe. Quem está em casa, às vezes a gente está falando que a pessoa... tem dois programas de edição que são muito conhecidos, né? De trabalho de arte, que é o Corel Draw, que é o mais antigo que todo mundo conhece, e o Photoshop, né? Que, assim, pelo menos eu sou dinossauro na área, é os que eu conheço, né? E eu costumo falar que eu não escolhi o design, foi o design que me escolheu. Porque por mais que eu tentei trabalhar em outras profissões e o que move, o que faz o meu coração palpitar é o design, criar. Criar é muito bonito, é muito, muito bacana você dar vida a uma ideia. E como é que foi a sua trajetória, assim, mesmo dentro das empresas? Você começou trabalhando aonde primeiro? Eu comecei trabalhando o meu primeiro serviço como design formal foi, a arte finalista, foi em uma gráfica na cidade. Eu trabalhei na gráfica, depois eu saí dessa gráfica e fui para uma empresa, trabalhar no marketing da empresa. Na gráfica, assim, eu tenho também experiência nessa área, na gráfica aquela pauleira daquele serviço pesado, mas onde você aprende muito, né? É onde você aprende. Na você prática, aprende né? a ser ágil. E usar a ferramenta demais, né? Isso, o serviço é pauleira mesmo. E depois eu fui trabalhar no marketing de uma distribuidora atacadista aqui da cidade, onde eu conheci o Léo. E de lá, depois eu fui para trabalhar no marketing de outra empresa, e essa empresa veio a fechar. Depois eu trabalhei numa agência de publicidade e hoje... E nessas estruturas maiores você pegou mais experiência a organização, provavelmente. Foi adquirindo know-how. Na organização, porque uma empresa do tamanho da DPC, por exemplo, ela exige muita organização. Nossa, isso. A gente pegou muita experiência, a gente teve contato com grandes fornecedores do Brasil. Sim, então a gente sempre claro. teve contato com pessoas do marketing a nível nacional. E você acha que você tinha uma liberdade de criação, como ou não? Ou por ela ser uma organização muito maior, você tem que ser... A criação tem um limite. Lá já tem um padrão. Tem um padrão. E o nosso foco maior era catálogo. Mas sempre sobrava um tempo para você fazer peças internas, para você colocar a sua cara. Tinha trabalhos internos que você fazia, que era uma oportunidade de você mostrar o seu trabalho, entendeu? E aí foi desenvolvendo com o tempo. E aí como é que surgiu essa ideia? Então, você sempre já tinha essa ideia também, então, junto com o Leonardo, de montar uma empresa ou não? Ou você queria montar sua empresa e depois vocês se encontraram nas estradas da vida? Eu sempre quis empreender de alguma forma.
E depois que eu conheci o Léo, essa vontade aumentou mais ainda, porque nós tínhamos a mesma ideia e nós combinamos muito nas ideias. O que falta em mim tem nele, o que falta nele tem em mim. Então nós nos completamos nesse âmbito do design. E isso fortaleceu para que nós fôssemos atrás dos nossos sonhos. E agora eu vi aqui um pouquinho da história da Leonardo. E a sua trajetória? Como é que você entrou nesse mundo também do design? Assim? Foi muito por curiosidade, né? Meu pai ele comprava uns CDs de banca de revista. Você é daqui de Caratinga também? Sou daqui também. E eu comecei a estudar, né, por conta própria, achava divertido fazer uma montagem aqui, outra ali, alguma coisa que de repente estava na minha cabeça, eu imaginava, eu conseguia transferir ela para a tela. Mas de software já de imagem também? Eu comecei também com CorelDRAW e Photoshop. Toda a vida, né? Mas assim, desde muito novo eu sempre gostei da arte, eu fazia alguns desenhos em papel, capa de trabalho de escola, eu sempre procurava fazer uma mais bonito. Você está falando um negócio que é interessante também. Você acha que porque os caras todos que eu conheço que trabalham com design, assim, mesmo hoje usando ferramentas, um CorelDRAW, eu sou um nó cego para desenhar um solzinho, mas eu pego um CorelDRAW e faço alguma coisa bacana. Mas você acha que tem que ter esse dom tecnologia do cara desenhar bem, ter uma noção de estética? Não, eu acho assim, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que, na verdade, o potencial criativo de uma criança pode ser reconhecido cedo. Na escola que eu estudei, na minha infância, eles sempre procuraram potencializar isso. Então, você precisava criar uma frase, um acróstico, um desenho, eles sempre passavam aquilo para mim e para uma outra pessoa que estudava comigo também. E aí acaba que você vai desenvolvendo essa criatividade. Exatamente. Então eu fui muito incentivado. E aí depois, tratando agora do design, porque o design o mais difícil é a criatividade. Sim. O design em si ele é igual a matemática. Eles são técnicas. Você pode aprender a usar o software através de cursos. Você pode aprender psicologia das cores em livros. Você pode aprender sobre sensações através das formas de desenho em livros. Mas a criatividade é algo que não se ensina. Não existe. É algo intangível. Me vê meio quilo de criatividade, não tem como, né? Não, e é a sensibilidade que eu acho que é o mais difícil, por exemplo, no design, que é você ter a sensibilidade de perceber o que é que o seu cliente está precisando e o que é que vai se encaixar, porque isso é muito subjetivo, né? Exatamente. É uma coisa que é uma leitura muito subjetiva. Tem um lado técnico, claro, tem que ter, mas tem uma coisa que é muito subjetiva, que eu acho que é isso que vem disso que você está falando, da criatividade. Exatamente. Né? Uma pessoa criativa, ela pode desenvolver... A profissão criativa não está limitada ao design gráfico, né? Os criativos, eles estão em diversas áreas, então é um leque muito grande para quem é criativo, mas são perfis diferentes. Tem pessoas que se lidam mais fácil com tarefas mecânicas, repetitivas, né? São pessoas que lidam de repente com a área de exatas, né? Mas o criativo, se a pessoa tiver uma mente criativa, ele pode ingressar em design gráfico ou trabalhar a publicidade em si, ela é muito abrangente, como redator, enfim, N profissões que vêm da criatividade. Pois é. No próximo bloco eu vou querer saber, então, como é que vocês se juntaram, né, e criaram o negócio de vocês. E tem muito essa discussão mesmo, no final de contas, a publicidade, ela é uma arte ou ela não é uma arte, né? Que tem uma discussão filosófica aí que já, desde os tempos que eu estudava, já tem essa discussão. Mas fiquem com a gente, no próximo bloco a gente continua aqui com essa dupla da criatividade, não é? E das artes. É isso aí, estamos de volta à Conexão Empresarial, hoje recebendo aqui o Magno e o Leonardo e a gente falando aí um pouquinho dessa questão da comunicação, né, da criação, do design, que como negócio é muito interessante, por quê? Porque ele envolve, acho que questões que a gente estava falando no bloco anterior,
que eu acho muito interessante. Porque, primeiro, essa coisa da criatividade, né? E essa discussão de que a publicidade ela é um instrumento voltado para... Ela, na realidade, ela acaba sendo um instrumento da comunicação e do marketing, né? Como relações públicas também, e etc. Se você falar isso com alguém que é da área da publicidade, os caras quase matam a gente. Mas a verdade é essa. Nós, de comunicação, de jornalismo, de relações públicas, de publicidade, de design, nós somos um instrumento do marketing. E é aí que o pessoal fala que então não é arte. Se é um instrumento do marketing, não é? É um instrumento de produção, né? É um instrumento que tem que ser manipulado. Mas eu discordo. Quando eu dei aula para curso de publicidade, eu falo assim, não, eu discordo muito com relação a isso, porque eu acho que tem um limite, é claro, na publicidade que você não pode extrapolar, né? Você pode criar até um certo limite. Sim. Mas é arte porque envolve criação, Sim, tem criação. Aí uma coisa que eu queria, antes de qualquer... Por que o nome suricato? Porque, quem sabe suricato é aquele bichinho meio maluquinho. Sim. De onde caiu essa ideia? O nome surgiu bem antes de eu conhecer o Léo. A minha cachorra, ela sempre que ela queria uma ração, algum alimento, ela sentava como se fosse um suricato. Que é isso? Eu sempre com brinquei, as patinhas. Com as patinhas. Eu sempre brinquei com ela. Você é meu suricato. Eu apelidei a minha cachorra. Aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre a vida do suricato e me apaixonei com o estilo de vida. É coletivo, né? Sempre o coletivo, trabalhando sempre com a união, um cuidando do outro e sempre em busca de novos territórios. E é um bichinho criativo também, é um bichinho Ele criativo, é cheio de esquemas. Cheio de esquemas. E isso é toda a filosofia. Assista National Geographic que você vai ficar sabendo. E essa é toda a filosofia que nós queríamos para nossa empresa. E depois, quando eu conheci o Léo, esse nome sempre ficou guardado no meu coração. E quando eu conheci o Léo, e hoje o mais difícil que criar um logo é você desenvolver, criar um nome. É o nome. Que é o mais difícil. Por isso que eu perguntei, porque na realidade, para a agência... o cartão de entrada para a agência, muitas vezes, é o layout e o nome, né? Sim. Porque quem recebe, que negócio legal. Então, assim, você chama atenção. Eu já recebi muita coisa de agência que eu olhava e já recebi muita coisa de agência que eu falava, que curioso aí, por que esse nome? Isso aqui é saber. E o estilo de vida do suricato é toda a filosofia que nós queremos para a nossa empresa. Sim, claro. Sempre conquistar novos territórios e sempre cuidar um do outro, com nossos futuros colaboradores. Então, sempre dar o melhor para eles. Então, e como é que vocês pensaram nessa questão, assim, para montar o negócio em si? Vocês começaram a procurar um ponto já e vamos trabalhar? Quem que a gente vai atender? Como é que foi assim, o nascimento da empresa? Isso foi muito engraçado porque as coisas foram simplesmente acontecendo. Né? A vontade de ter uma agência de publicidade, né? Que hoje a gente não é agência, nós somos estúdio. Sim. Mas era uma coisa que eu tinha desde novo. Sempre quis fazer isso. O Magno também tinha essa vontade de empreender antes de me conhecer. Mas a gente trabalhou junto e depois disso a gente sempre foi conversando e eu mandava os trabalhos meus para ele mandava os trabalhos dele para mim, a gente se ajudava. Então a gente viu que tinha uma sintonia, que a gente queria realmente trabalhar junto. Aí quando houve o episódio dele sair da agência, ele me comunicou e um mês depois eu já saí do meu emprego e falei assim, não, vamos tirar essa ideia do papel. Sim. Mas a gente não tinha tido aquela conversa, vamos planejar, vamos procurar um ponto, vamos separar X valor para poder alugar, né? E a gente continuou trabalhando em home office durante os primeiros meses, né? Nós estamos trabalhando juntos desde fevereiro. Mas vocês já tinham clientes ou não? Vocês foram buscar? Não, nós tínhamos clientes. Porque eu trabalhava por fora, então já tinha alguns clientes, sim. O Magno também. Que isso é importante, né? Que você já tem uma relação, né? Quando você já tem essa possibilidade de trabalhar com clientes que você já traz num trabalho em casa, isso é muito melhor, né? Sim. E hoje o nosso próprio trabalho ele se divulga, porque os clientes que procuram a gente hoje, a gente não faz a divulgação em massa, então é por meio de indicação, né? Mas a gente teve um trabalho que a gente foi fazer, que era um trabalho grande, que eu fui para a casa do Magno para a gente poder ter mais comunicação, e lá a gente viu que realmente o volume de serviço estava pedindo que a gente alugasse. Sim, né? fluiu, né? Quando você já tivesse um espaço para receber o cliente. Isso, e aí assim... A gente olhou alguns lugares, o preço era legal, mas tinha que fazer uma grande reforma, outros era até bom, mas o ponto não ajudava muito, e a gente até saiu para olhar esses lugares para alugar, aí até que um dia o Magno falou assim, vou arrumar um cômodo aqui na minha casa, vou medir, a gente vai pegar um dinheiro e vai fazer uns móveis planejados, e vamos começar a empresa aqui em casa. Sim. Na hora que ele pegou a trena para medir, desculpa, estou contando essa história, era até para você contar, mas na hora que ele pegou a trena para medir, tocou o telefone e era um amigo nosso e falou o seguinte, vem aqui no Dalva Dias Barbosa
que eu tenho um negócio para mostrar para vocês. E aí ele mostrou a sala, fez a proposta de valores, enquadrou dentro do nosso orçamento. Sim. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma sobrenatural. Não dá para explicar como que as coisas foram acontecendo em tanta sintonia com o que a gente já estava trabalhando. Surgiu a necessidade de alugar, apareceu um lugar para alugar e agora a gente tem um lugar que... Já havia uma demanda, às vezes, no mercado que vocês nem estavam percebendo isso. Sim. E quando vocês partiram para o mercado, nós estamos sendo o mercado surpreendidos. responde. E o né? engraçado é que depois que a gente realmente montou o espaço, que a gente estava no nosso estúdio, que assim, a gente trabalhou junto e fazendo, e quanto mais a gente produz, mais serviço aparece. Se um empresário hoje procurar a gente para fazer uma identidade visual, nós só conseguimos entregar no final de dezembro por causa da nossa demanda de serviço. Hoje, quais são os produtos que vocês estão oferecendo hoje, os serviços, né? Que vocês oferecem hoje pelo estúdio? O nosso carro-chefe é a identidade visual, de criar uma marca sólida, com conceito, para o cliente e peças publicitárias. E um foco não muito grande também em mídia social. Sim. Porque essa discussão também da identidade, isso é um negócio muito sério, né? Porque envolve muita coisa da psicologia. Porque é a coisa que é aquela margem estreita entre a imagem, não é? E a identidade, quer dizer, a identidade você vai construir com a imagem que você fizer ali. E isso é difícil demais. A gente sempre fala o seguinte, o primeiro passo para a gente desenvolver uma identidade visual é nós comprarmos a ideia do cliente. Sim, claro. A gente tem que absorver a ideia dele e através disso nós vamos fazer estudos de mercado para saber qual é o nicho de mercado que ele atua, qual o público que ele quer atingir. E pensar como cliente dele, né? O Exatamente. Cliente dele. Então, assim, uma identidade visual para uma empresa ela é diferente de outra manifestação artística que a gente pode falar tatuagem. A tatuagem você faz, ela tem que ter significado para você, você tem que achar bonito e se seus amigos discordarem, se as pessoas próximas você discordar, você tem que ficar satisfeito. Azar seu, né? Exatamente. Ela é para te agradar. A sua casa ela é decorada para te agradar. Uma empresa ela é feita para atingir um público. Sim, então, o primeiro passo que a gente faz, tem gente que tem uma dúvida, acho até interessante falar isso. O que surge primeiro, a marca ou a empresa? Então, primeiro surge a empresa. A gente faz um trabalho, a gente não pode denominar como branding, que ainda não mas a gente estuda o que é a empresa e a gente tenta transferir isso. Que negócio é aquele para ser traduzido em uma forma imagética, né? Exatamente. Para que as pessoas possam ver ali uma experiência, né, de relação comercial agradável. Né? Hoje, quer dizer, é impressionante quando você vai num shopping, como tudo visualmente falando, não só visualmente, sensorialmente falando, inclusive. Hoje tem até cheiro, né? Sim, as essências, tudo. Então, assim, é tudo pensado para ser uma experiência para o consumidor. E isso que você falou, que traduza o que o negócio é. Por exemplo, se você vai abrir uma loja de roupas e você vai trabalhar com grandes marcas, você vai trabalhar com as marcas, geralmente com custo um pouco mais elevado, mas se você não se apresentar como uma empresa que vai dar essa sensação de conforto, de bom atendimento, de sofisticação, por mais que você tenha um produto que eu procuro, eu jamais vou entrar na sua loja, porque eu vou achar que eu não vou encontrar esse produto lá. Então a forma com a qual a sua empresa se apresenta é a forma que você vai comunicar com as pessoas. A gente vive um momento de transição do mercado. O nosso mercado aqui ele era local e era tradicional. Se você tem uma loja de 10 anos, você tem credibilidade e dificilmente você vai ganhar alguém que montou a empresa agora vai ganhar mercado acima de você. Mas o nosso mercado hoje ele é muito aberto, ele é muito amplo. Então empresas novas igual a nossa, que não completou nem um ano ainda, estamos conseguindo desbravar o mercado. Sim. Então hoje a concorrência não é mais pelo tradicionalismo, não é porque você é filho de fulano, não é essa a forma que você se apresenta. É o conjunto de sensações que você vai ter, se uma empresa é organizada, se o atendimento vai ser bom. Porque assim, uma pessoa, você já zela pela sua apresentação pessoal. A apresentação da sua empresa tem que ser exatamente isso também, para que passe confiança. Então assim, a gente sempre fala, não é um gasto. A gente acha que investir em marketing é gasto. É um investimento. Através disso, através da criação da sua marca, nós vamos direcionar como você vai se comunicar com o seu público, como que suas peças publicitárias serão criadas. A gente tem um diferencial nosso que a gente passa todos os arquivos para o cliente, então a gente não prende o cliente a nós. Se ele quiser, ele tem todas as diretrizes para ir qualquer gráfica, qualquer agência e falar, olha, esse é meu material, você vai usar essas cores, vai usar essas formas, vai usar esses padrões. Eu acho que isso é um negócio importante, você está em sintonia muito com o que está acontecendo no mundo dos negócios. Por quê? Porque esse modelo hoje,
paradigma assim, do modelo de negócio do mundo, ele está em Caratinga. Antigamente, isso que você falou, antigamente as relações comerciais aqui eram muito pela amizade, não é? Muita coisa, eu lembro quando tenho 20 anos que eu estou aqui, quando eu vim para cá no início, eu lembro que muitos empresários pegavam alguém lá na empresa que sabia desenhar direitinho e pediam para a pessoa fazer a logomarca. E o cara fazia uma logomarca da cabeça dele, assim. Só que não dá nem para comparar hoje com a realidade do mercado hoje. Você não pode pensar mais assim, não há espaço para se pensar assim. O profissionalismo, a tecnologia, essa relação com o mundo, vocês estavam falando aqui em off com relação onde vocês atuam em Caratinga? Não, no mundo, né? Porque vocês já têm até trabalhos feitos fora. Feitos para fora pois do Brasil. Aí vamos continuar esse papo no próximo bloco, né? Porque senão a Jéssica mata a gente aqui, entendeu? Não corta não, hein? Aí, então, no próximo bloco, continue com a gente, que o papo aqui tá bem interessante e vamos aprender mais um pouquinho mais como é que está funcionando aqui em Caratinga, na região e no mundo, esse mercado do design, não é? E da identidade simbólica das coisas. Conexão Empresarial está de volta, recebendo aqui hoje Leonardo e Magno, não é? A gente falando um pouquinho sobre essa questão da criação, do design, né? Da identidade visual, que isso questões assim, importantes demais para quem trabalha no mercado, como esse nosso mercado, por exemplo, vamos dar aqui o exemplo mais de Caratinga, onde a concorrência está cada vez mais séria, né? E mais violenta, sim, mas que você tem que se organizar como negócio. E eu, assim, falo da experiência de agência de publicidade, como eu já trabalhei, já tive agência. E a estrutura de agência, né, que vocês sabem, então, é aquela coisa do atendimento, não é, do planejamento de mídia, onde você, para quem está em casa, o pessoal, a gente vamos traduzir, né, porque senão a gente fica falando aqui em publicidez, né, em comuniquês, e não traduz as coisas. Mas a organização de uma agência de publicidade, por exemplo, você tem lá um atendimento que é aquela pessoa do colaborador da organização que vai fazer e buscar e abrir mercado para a agência, trazer clientes para a agência. Depois você senta ali, planeja, olha, o que esse cliente está precisando, qual que é o job, né, que a gente fala, que a gente vai preparar para esse cliente. Ele está precisando de uma logomarca. Então, o planejamento se prepara ali, né, para poder fazer uma pesquisa, se preparar para passar isso para a criação, não é? Uma discussão que a gente chama primeiro de um briefing da empresa, saber quem é aquela empresa, né? Onde ela nasceu, onde ela está no mercado, quantos anos ela está, quais são os objetivos dela. Você tira um perfil daquela empresa. Depois você vai para a criação, lá na criação estoura a tempestade de ideias, né? Vai se jogando tudo dentro do caldeirão e depois se organiza. Tá, beleza, mas sempre eu falo, publicidade, tornar público, propaganda, propagar isso pelas pessoas, né? Então lá na frente, na mídia, você vai saber, tá, aonde nós vamos tornar isso, vamos publicar isso e tornar isso, propagar isso entre as pessoas. Aí vem a história da mídia. Vocês também trabalham assim nessa organização ou o estúdio de design ele tem uma outra forma de organização diferente? A forma da gente se estabelecer no mercado aqui foi muito por conta do nosso atendimento. Uhum. Hoje as pessoas nem sabem que existem empresas, muitas pessoas não sabem que existem empresas voltadas para a área de criação. Sim. A pessoa geralmente pensa assim, eu vou abrir uma empresa, então eu preciso olhar um local, móveis, matéria-prima, mas na hora de eu fazer o meu cartão de visita e me apresentar uma placa, eles vão direto na gráfica e a gráfica, por conta dessa necessidade, tem designers lá dentro que vão fazer a identidade. Mas o ritmo de gráfica não permite que eles tenham tempo para desenvolver um material que seja realmente original. Então você vai ver muitas marcas parecidas umas com as outras, porque de repente foi a mesma pessoa que fez e com os mesmos recursos. Muitas vezes é em banco de dados de imagem também. Isso. Vou te dar um exemplo aqui de dentista na cidade. Uhum. Você vê algumas placas de dentista na cidade, todos usam o mesmo dente. Sim. Não, isso é... Então, assim, você mencionou sobre o nome da Suricato, né? É um nome diferente, é um nome, como que eu posso falar, conceitual. Uhum. E a gente procura
isso está na nossa filosofia até de pensar fora do padrão. A gente procura, as nossas marcas, a gente procura seguir uma outra direção. Não fazer o que todo mundo está aqui. Afinal de contas, se você precisa se destacar no mercado, isso vai começar pela sua imagem. Então, a gente tem um atendimento que é baseado no comportamento das agências de publicidade. A gente senta com o cliente, faz uma entrevista, a gente tem algumas perguntas-chave para conseguir entrevistar e entender a ideia dele. O cliente participa ativamente da criação, então se ele tem alguma referência, ele manda para a gente, vai participando do processo. Nós gravamos a entrevista para poder recorrer a elas. E a gente recorre sempre também aos nossos livros de estudo, porque as nossas marcas, elas sempre têm uma justificativa. Essa cor está aqui porque ela emite a sensação tal. Essa forma arredondada é por essa questão, ou para atingir esse objetivo. Né? Então, a gente procura desenvolver algo com a identidade à cara do nosso cliente. Porque nesse ramo de criatividade, muita gente se pergunta, se vocês pegassem 50 logos, por exemplo, de fotógrafo para fazer, como vocês criariam algo único para cada um? Para cada um. Né? Cada um, a não ser que os 50 fotógrafos tenham a mesma visão de mercado, e aí eles vão ser só mais um, a gente vai pegar o diferencial de cada um e vai expressar ele através de um símbolo. Então, nenhuma empresa, por mais que você atue, por exemplo, farmácia, cada uma vai ter uma visão, cada um é para um público tal, ou para atingir um determinado local, um bairro. Então, cada negócio é único e a gente procura encontrar esse elemento único do nosso cliente para poder transferir ele para a identidade visual. Senão, todo mundo seria igual. Sim. Por exemplo, eu não sei como é que agora aqui o mercado em Caratinga está, mas há alguns anos atrás eu vi um problema sério que era o seguinte: você criava uma logo seguindo toda essa ideia mesmo, técnica, de psicologia das cores, né, de formato, e muitas vezes você levava para o seu cliente, muitas empresas familiares, às vezes acontecia isso, aí você levava para o cliente, né, aquele estudo, o manual de aplicação, tudo já e tal. Aí o cliente pegava, mostrava para a tia, para o primo, para a avó, para a mãe, daqui a pouco voltava uma salada de fruta de opiniões, assim. Aí você ficava, assim, a argumentação era muito complicada, assim. Eu percebi que sempre eu falei isso, que era muita insegurança vinda dos empresários da cidade, que os empresários da cidade não estavam acostumados a trabalhar com agências de criação isso. Então eu via que às vezes era insegurança às vezes do empresário, de ele olhar e falar assim, pô, eu gostei disso, eu quero isso, mas não, aí ele ficava, não, peraí, eu vou trocar uma ideia com a minha mulher, e tal. O mercado mudou com relação a isso? Vocês estão achando que já há uma outra consciência maior com relação ao trabalho de criação? Eu acho que mudou e não mudou. Em partes, porque essa realidade ainda existe. Essa realidade ainda existe. Até 2 anos atrás, quando o cliente nos procurava, a gente, acho que também é a mesma coisa, a gente sempre costumava desenvolver 3 modelos, o cliente se complicava ao escolher a marca. Mas ao longo do tempo nós estudamos e a gente percebeu que se a gente fizer um brief bem feito, um cliente se poder expressar, igual a entrevista que a gente faz... Muito mais fácil de defender. É muito mais fácil, a gente defende a marca baseado na ideia do cliente. Sim. Então, o nosso acerto é 99%. Então, geralmente, quando a gente mostra a marca para o cliente, ele já aprova, porque ali a gente expressa na marca tudo que o cliente nos diz, tudo. A gente passa a imagem que o cliente quer vender no mercado. Agora, o trabalho de vocês, ele extrapola essa coisa da identidade visual, extrapola a logomarca e vai também para o layout do espaço físico. Como é que vocês trabalham isso? Assim? Hoje nós temos parceria com arquitetos, por exemplo, que pegam com base a nossa marca os formatos e cores e elementos e aplicam ele no interior, e é muito importante a sua loja, o seu espaço físico ter comunicação fora e dentro, né, porque isso fortalece a marca. Tem estudos que provam que isso aumenta o rendimento, principalmente no varejo, né? Mas a nossa visão é que a gente tenha um arquiteto trabalhando conosco. Hoje nós trabalhamos em cima de parcerias. Até porque a organização espacial é uma área mais do arquiteto mesmo, né? A de vocês é muito mais a questão mesmo do layout visual, né? Da questão até para a gente não perder o foco, né? E poder oferecer um serviço de qualidade no que a gente se propõe a fazer.
A questão é que o que nós fazemos no nosso atendimento, que é um diferencial nosso, é dar ideias. A gente sempre procura... Os nossos símbolos, eles têm elementos que podem ser usados em toda a comunicação visual. Sim. Desde no interior, até se você pensar em aplicações simples, como um bordado, até um outdoor ou uma mídia mais elaborada. Isso é verdade. Isso é uma questão também que eu sempre... agora, eu acho que está até mais fácil pela questão tecnológica, da aplicação de vários tipos de material. Mas, por exemplo, alguns anos atrás havia essa dificuldade. Você criava uma marca esteticamente maravilhosa, mas ela não se aplicava. O manual de aplicação dela era terrível, porque não tinha como você fazer um adesivo dela, porque não tinha uma gráfica que imprimisse isso com qualidade. Então, hoje já está mais fácil, mas isso ainda é uma questão importante. Transpor para o tecido, transpor para o impresso, isso realmente são questões que são complicadas. Mas para encerrar, eu estava querendo aproveitar vocês aqui, e como a gente tem um público, tem muitos empresários, microempresários, isso, que às vezes estão querendo investir nisso, quais seriam as dicas para vocês passarem para um empresário hoje na questão assim, de buscar uma agência de criação, entendeu? De publicidade? O que é que vocês acham que é importante para o empresário olhar? Hoje nós temos um público misto. Tanto empreendedores que estão surgindo, quanto marcas que já existem, mas que eles observam que a marca deles não se comunica com o público deles. Né? A primeira coisa é a pessoa identificar se realmente há uma necessidade dele procurar uma agência de criação ou uma agência de publicidade. Analisar os resultados que ele tem nas mídias que ele divulga, seja panfleto impresso na rua, ou seja numa rede social, seja no outdoor. Medir esses resultados, né? E olhar, a gente sempre fala isso para o nosso cliente. Quando é um cliente que já tem uma marca, a gente sempre questiona. Olhe para o seu cartão de visita, imagine que a sua empresa está de um lado e o cartão de visita do outro, e um é o espelho do outro. Eles se identificam? Você acha que você atinge o público que você quer? Então, eu acho que para justificar o investimento, você tem que avaliar se o que você tem hoje traz resultado, ou se você realmente precisa de um material gráfico para obter resultados com o seu negócio e atrair um público. Tem empresas que, de repente, há um tempo atrás, atingiu um tipo de público e hoje eles veem que não conseguem atingir mais por causa da imagem antiga. Sim. Às vezes é uma empresa que mudou de direção. Né? Então, a proposta da sua empresa tem que ser evidenciada a partir disso. Agora, tecnicamente falando, é bom você analisar o portfólio dessa agência. Uma coisa que nós procuramos fazer é sempre trazer identidade única para um projeto. Existem agências que eles seguem a mesma linha para todo mundo. Então, você já sabe que foi ela que desenvolveu, porque todos os trabalhos têm a mesma cara, né? E ver questão de atendimento, por que não falar de preço, né? Se o preço também cabe no orçamento, claro. Mas saber se essa agência, cada uma é voltada para um tipo de público. Nós, por exemplo, somos jovens e somos jovens empreendedores. Então, o jovem empreendedor sente muita vontade para falar com a gente, mas tem agências que elas já atendem mais as empresas consolidadas, ver se o perfil dela se enquadra com a necessidade que você tem. Beleza, muito bom, gostei demais, entendeu? Acho que quem nos assistiu hoje também teve aí uma aula sobre publicidade, propaganda, design, né? Que está tudo, acaba que está tudo dentro do mesmo caldeirão. E a gente continua Conexão Empresarial todos os dias, indo ao ar 3 vezes, como eu sempre digo, olha, no seu café da manhã, na hora do seu almoço e no jantar. Semana que vem a gente traz mais novidades para vocês e fiquem com a gente.